Pessoal, Corinthians 2, Atlético 0, Corinthians classificado para a semifinal da Copa do Brasil, Atlético eliminado da competição. É claro que o jogo teve seus detalhes, o Atlético reclama da arbitragem, do gol anulado do Viveiros, da não expulsão do Vitinho. O Corinthians reclama do pênalti, mas acabou sendo desperdiçado pelo Benavides. O Atlético ainda teve um gol anulado do Luiz Fernando. Mas o Corinthians é melhor que o Atlético. O Corinthians se classifica com 2 vitórias. Venceu na Arena, venceu em Itaquera. Para o Atlético, e eu falei e até usei brincando o termo morango do amor, mas com a expressão mais normal, mais comum, a Copa do Brasil era uma cereja do bolo. Só que o bolo do Atlético ainda não está pronto. O bolo do Atlético é subir para a primeira divisão. A Copa do Brasil, eu acho que serviu para o Atlético recuperar alguns jogadores, ter testes mais elevados naturalmente, porque são adversários de melhor qualidade, tanto o São Paulo antes quanto o Corinthians agora. O Atlético não passou vexame na Copa do Brasil, o Atlético foi eliminado por um time melhor que o Atlético. O Corinthians é melhor que o Atlético, não é uma discussão de agora, não é uma conclusão de pós-eliminação, era uma ideia já de antes do jogo. O Corinthians era favorito no confronto, o Corinthians era favorito à classificação. O foco do Atlético tinha e tem que ser a Série B. O jogo que a gente teve agora há pouco, ele trouxe algumas possibilidades, ele trouxe um Terán novamente jogando bem, ele trouxe um primeiro tempo interessante do Alan Ricardo, mas ele também não é exatamente o marcador, mas é um jogador que merece ter mais oportunidades. O Atlético teve o Viveiros fazendo uma boa participação, o Julimar jogando bem no tempo em que esteve em campo. O Dudu, se não brilhou tanto quanto em jogos anteriores, mostrou que tem capacidade para ser titular. O Atlético vai tendo novas peças, vai criando opções para o Odair. Só que agora acabou a Copa do Brasil. O foco do Atlético é outro. O foco do Atlético é a Série B. Como eu disse, não adiantava ter a cereja do bolo se o bolo não está feito. O bolo do Atlético é a Série B. O jogo do Atlético, apesar de ser, claro, sempre muito importante, enfrentar um Corinthians numa quarta de final de Copa do Brasil, valendo uma vaga para a semifinal, valendo uma premiação de 9 milhões, quase 10 milhões de reais, mas nada disso é mais importante do que o Atlético vencer a Chapecoense e lutar pelo acesso à primeira divisão. O Atlético perdeu tempo, não com a Copa do Brasil, perdeu tempo com os seus erros, perdeu tempo com as suas dificuldades, perdeu tempo em não formar um time, perdeu tempo em não conseguir construir uma organização tática. Isso impacta na eliminação? Em parte impacta, mas principalmente impacta na campanha do Campeonato Brasileiro. O Odair Hellmann tem 13 jogos, desse jogo da Chapecoense até a última rodada da Série B, para montar um Atlético competitivo para conseguir uma arrancada rara na história da segunda divisão. Para isso, ele precisa apostar nos jogadores certos. Até não vai ter o Terán no jogo contra a Chapecoense. Mas, apesar do pênalti perdido, Benavides, Aguirre, Esquivel, quem sabe até o Alan Ricardo, mas certamente o Patrick, que é um cara de extrema confiança, Dudu, Luiz Fernando, Viveiros, o próprio Julimar, que ainda precisa pegar mais ritmo, aí você já tem uma base interessante. Mais alguns jogadores que podem dar uma sustentação. O Léo Derick, o próprio Madison, o menino Arthur Dias, que tem que ser também titular desse time. O Atlético tem opções, tem bons jogadores, tem um elenco que se fortaleceu. O Atlético tem condições de lutar pelo acesso, apesar de ser difícil. Só que agora não pode mais errar. Se errou na saída de bola que originou o gol do Rodrigo Garro, não pode mais errar na Série B. Que tenha gasto as suas falhas nos jogos da Copa do Brasil. Que tenha reclamado da arbitragem bastante na Copa do Brasil. Agora o foco é total. O foco é na Série B. O jogo decisivo, a final de Copa do Atlético,
não seria, talvez, nem uma final de Copa do Brasil. A final de Copa é terça, 9h35, na Arena Condá. É o jogo do Atlético com a Chapecoense. Um abraço.